Os nomes usados nas traduções para descrever Jesus Cristo, Senhor e Deus, são na versão RSTNE, Escrituras de Restauração, edição verdadeiro nome. Quando nós começamos a adorar, entregue-se a Ele. Entregue seu corpo a Ele. Você diz, Yahweh, pegue o meu corpo, tome, use para a sua glória. Dê a Ele o seu corpo como sacrifício vivo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, quando você lê do versículo 1, diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Yahweh, que vos apresentei em vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável para Yahweh, que é o seu culto racional. Apresente o seu corpo. Ele não vai apresentá-lo. Você que tem que apresentar sozinho. E você fará isso hoje. Quando nós começarmos a adorar, você deixa suas mãos no ar. Diga, tome o meu corpo. Tome meus olhos, use-os para a tua glória. Tome minha língua, use para a tua fala. Tome meus ouvidos, use-os para ouvir. Tome minhas mãos e use-os para tocar. Tome minhas pernas e use-os para andar. Deixe meu corpo se tornar a sua casa. É isso que ele quer. É isso que você precisa. Eu disse, é isso que você precisa. Muitos de vocês apenas entregaram a sua língua ao Espírito. Essa é a razão pela qual você só pode falar. Então, quando você está cheio do Espírito, a única coisa que você pode fazer é falar em línguas. Cheio do Espírito, falando. Então, você fala com ousadia, fala em línguas, mas você pode, talvez, não conseguir curar alguém. Mas tem como ir além disso. Vá além disso. Há uma unção para você hoje. Aleluia. Não, você não sairá daqui do jeito que você veio. Obrigado, Salvador Yahushua. Você está vivendo agora cheio de poder, cheio de poder, cheio de poder. Obrigado, Espírito Santo de Yahweh. Obrigado. Obrigado, Yahushua. Você tem que aprender a dizer sim a Ele. Sim, sim. Agora olhe para você. Como você aprendeu a se render ao Espírito Santo e a falar em línguas? Como você aprendeu isso? O Espírito Santo lhe ensinou, não é mesmo? Você simplesmente começa a falar, você não diz. Você sabe que você não precisa sentir alguma coisa antes de falar em línguas? Não. Você simplesmente inicia. O caminho para se render à demonstração do Espírito que você aprendeu. A profecia vem a você. Você precisa sentir alguma coisa antes de profetizar? Não. Da mesma maneira, você terá que aprender a se render ao poder de Yahweh. Primeiro, você reconhece a profecia quando ela brota em seu espírito. Você reconhece a nova língua quando ela está chegando em seu espírito. Da mesma maneira, você reconhece o poder, a presença de Yahweh quando você domina. E à medida que esse poder assume o controle, você se entrega a Ele. Entregue-se a Ele. Quando você se entrega ao Espírito Santo, descobre-se que, às vezes, à medida que nos movemos, estamos sendo guiados por Ele. Você pensa que você está indo sozinho? Não, você está sendo guiado por Ele. Estamos sendo guiados. Você para, você vira. Você sabia que o Espírito de Yahweh pode te guiar? Você simplesmente se entrega a Ele. E você terá que aprender. As suas mãos podem ser guiadas pelo Espírito Santo. Aprenda a entregar seu corpo a Ele. Você ficará surpreso com o que Ele fará com você. Você ficará tão cheio de Yahweh. Seus olhos se tornarão chamas de fogo no reino do Espírito.
Então, quando você começa a falar com os demônios, a Bíblia diz, Yahushua entrou na sinagoga, oh rapaz, eu adoro isso. Quando ele veio no poder do Espírito Santo. Então, quando ele entrou na sinagoga, a Bíblia diz que os espíritos demônios começaram a clamar. Em outra ocasião, a Bíblia diz que eles se prostraram diante dele, os espíritos demoníacos. Yahushua, cheio de poder, cheio de poder, cheio de poder, cheio de poder, cheio de poder. Sabe, às vezes você pode sentir o poder em suas mãos, às vezes você pode sentir o poder em suas pernas. Alguns de vocês não entendem isso. E é por isso que você usa o preenchimento que recebe apenas para falar em línguas. Mas você tem que fazer mais. Você tem que aprender como receber o poder que caminha através de você. E um toque fará a diferença. Alguém está sentado perto de você no ônibus, um toque pode fazer a diferença. Você percebe que Yahushua sempre tocava as pessoas. Quando ele entrou na casa de Pedro, a sogra dele estava com uma febre. A Bíblia diz que Yahushua simplesmente pegou a mão dela, deixou ela e se levantou. A Bíblia diz que a febre a deixou. Aleluia! Ele a tocou. Toque. Sim, glória. Ele a tocou. Um toque. Você vê isso? Eles oram a Yahweh no livro de Atos. Você pode abrir lá, porque às vezes... Vamos ler do versículo 30, capítulo 4. Enquanto eles oraram, eles disseram a Yahweh, eles disseram, enquanto estendes a tua mão para curar. Estenda a tua mão para curar. Enquanto eu estou aqui nesta plataforma hoje, eu estendo minha mão. Se você está na sacada, você sabe, a única maneira de Yahweh estender sua mão para curar hoje é através de nós. Eles oraram a Yahweh para que ele os preenchesse, assim pregarão a palavra com ousadia. Eles disseram, estendendo a mão para curar. E então, quem saiu estendendo as mãos? Ei, vamos lá, rapaz. Rápido, capítulo 5, livro de Atos, capítulo 5, versículo 12. Todos leiam isso. 1, 2, vão. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Não. Pelas mãos de Yahweh. Você não vê o que sua Bíblia diz? Pelas mãos de Yahweh. Pelas mãos de quem? Yahweh. Eles disseram, ô Yahweh, fortaleça nossas mãos para que quando a estendamos, que tua mão venha curar. É as mãos de Yahweh ali. Porque eles estenderam as mãos, então era a mão de Yahweh que se estendia. Quando Yahweh quis tirar os filhos de Israel do Egito, o que ele disse para Moisés? Diz, Moisés, estende tua mão em direção ao Egito, e as pragas virão ao Egito. E Moisés estendeu sua mão em direção ao Egito, e o poder entrou no Egito. Yahweh disse, estenda a tua mão contra o mar. Ele estendeu e o poder se foi. O mar se abriu. Quando ele os tirou, eles ficaram frustrados com o mar vermelho. Yahweh disse, Moisés, estende tua mão sobre as águas e as divíde-as. A Bíblia diz, e Moisés estendeu a mão. Algo especial nas suas mãos. Você está me escutando? Eu disse algo especial em suas mãos. Yahushua às vezes empunhava as mãos, às vezes ele tocava, às vezes ele estendia. Hoje, eu disse hoje, o câncer pode morrer e irá morrer. Hoje, prepare-se. Eu diga a alguém, prepare-se. Hoje, se prepare. Se prepare. E você sabe, Yahweh o encherá de poder hoje.
Você tem que aprender a ser cheio do Espírito agora. Hoje foi descrito para você, assim como foi para Estevão, cheio de fé e poder, cheio de poder, cheio de poder, cheio de poder. Muitas vezes eu sinto a unção de Yahweh. Eu sinto o poder curador de Yahweh através das minhas mãos, como se estivesse usando uma luva. Poder. Às vezes, é como se uma jaqueta tivesse sido jogada sobre mim. Eu posso sentir esse poder no topo da minha cabeça, a sola dos meus pés. Você sabe, você pode se divertir muito assim, estando cheio do poder, do Espírito. Às vezes, na presença de Yahweh assim, sabe, às vezes quando eu estou adorando, eu adoro e eu não estou perdido no Espírito. Eu começo a ver visões. Mas outras vezes, o poder, veja, essa é a primeira demonstração do Espírito, uma demonstração de poder. Por exemplo, lá eu estava hoje orando, como acontece comigo muitas vezes, sozinho, e enquanto eu estava orando, o poder era tão grande que eu não conseguia ficar de pé. Aquela unção foi tão grande que eu senti que o poder estava passando por mim, mesmo estando ajoelhado. O chão que sobre mim começou a parecer que estava virando para o outro lado. Antes que eu percebesse, minhas costas estavam no chão e eu estava olhando para o teto. Eu tinha caído sob o poder de Yahweh, tremendo como uma folha balançada pelo vento. O poder pode ser tanto, mesmo na sua privacidade. Nós temos que falar menos e fazer mais. Nós temos que aprender a ser cheios do poder. Se formos conscientes do poder de Yahweh que eu estou falando, não do poder político, não, se formos conscientes do poder de Yahweh, andaremos nos reinos do poder. Aleluia! Adorado seja Yahweh. Você sabe, enquanto a unção do Espírito enche este lugar, quando começamos a adorar mais cedo, enquanto o coral cantava, enquanto Yahweh descia a colina, assim, nessa mesmo lugar, Ele está presente aí agora, e aqui também. Ele está presente aqui, aí. Aleluia. Yahweh me disse, eu lhe dou 2 sinais espirituais. São sinais espirituais, portanto, não são sinais dos sentidos. Para você saber quando o poder de cura está presente e forte. Ele disse, quando você tiver um deles, ou ambos, ele disse, vá em frente, ministre aos enfermos e eles serão curados. O primeiro, ele disse, é uma unção com a palavra do conhecimento. Há 2 diferentes tipos de unção, mas há uma unção especial com a palavra do conhecimento, onde ele transcende o dom comum da palavra do conhecimento. E quando essa palavra do conhecimento vem a mim, ele vem a mim em visões, eu começo a ter visões, meus olhos espirituais são abertos.
Ele disse, quando isso começar a acontecer, eu quero que você saiba que o poder de cura está presente. Ele disse, então vá em frente. À medida que você chamar os casos deles, eles serão curados. O segundo, ele disse, você sentirá meu poder em suas mãos. Novamente, é um sentimento espiritual, é algo que você não pode escrever. Quando você começa a sentir isso, vá em frente. O poder de cura está presente e forte. Se eu começo a ministrar pelo Espírito e estiver chamando os casos, e Yahweh me mostrar o momento em que seu caso for chamado, não espere. Quando Yahusha disse para cegos, venha, e eles disseram, Yahusha te chama, e a Bíblia diz imediatamente, ele tirou de si a cobertura, a identidade da cegueira. Ele atirou. Ele sabia que a partir daquele dia ele não seria mais cego. Ele atirou. Ele foi até Yahusha, o mestre diz, o que você quer que eu faça? E ele diz, Yahweh, ó Aloha, para que eu peço que tu retornes a minha vista para que eu possa ver. E Yahusha disse, a tua fé te salvou. De repente seus dois olhos se abriram. Quando você ouvir essa voz, levante-se. Quando você a ouvir, se você não pudesse, não fique parado. Se você não andar, ande. Não importa qual tenha sido a doença. Alguns de vocês sentirão uma sensação cálida da presença de Yahweh passando por vocês, o que é uma indicação do poder de cura. Às vezes, quando chamo um caso pela palavra do conhecimento, o poder de Yahweh passa por vocês tão rapidamente. Às vezes vocês sentem algo saindo de vocês. E isso acontece. E uma nova força entra em você. Não espere. Aceite. E comece a fazer o que você não conseguia fazer antes. Receber o milagre é como andar sobre as águas. Você não se pergunta, será que isso vai me carregar? Será que eu vou afundar? Você simplesmente vai. Quando Yahusha disse, levante-se, você não pode dizer, não consigo. Você se levanta. Quando ele diz, receba a sua visão, você a recebe. Ele diz para a mulher com fluxo de sangue, a sua fé te salvou.